9 horas e 50 minutos, pelo menos 5 países da OTAN vão acelerar o cumprimento de novas metas para a aliança militar. O anúncio foi feito na noite de ontem e estamos agora recebendo aqui o editor de internacional da Jovem Pan, Fabrício Naitsky. Fabrício, é o efeito Donald Trump? Seja bem-vindo. Pode ser o efeito Donald Trump, Matos. É uma das grandes possibilidades. Bom dia para você, para a Lívia, a todos que acompanham o Jornal da Manhã. São 5 países, pelo menos, que anunciaram que vão cumprir novas metas da OTAN o quanto antes. E 5 dos principais países da OTAN lá na Europa. Então, eu estou falando aqui de França, Itália, Reino Unido, Polônia e Alemanha. A Alemanha é a maior potência europeia. Eles anunciaram, então, que vão cumprir novas metas que envolvem armamentos e também tropas, número de tropas, essas metas que ainda vão ser definidas, mas que eles falaram que vão cumprir o quanto antes. O que acontece? Qual é a discussão aqui? Agora que está chegando não, mas no meio do ano vai chegar o verão europeu, ali a partir de junho, e aí a OTAN se reúne para estipular as novas metas militares ali para o bloco. E aí, então, esses países já se movimentaram dizendo que vão cumprir essas metas o quanto antes. Assim que elas forem estipuladas, assim que elas forem definidas, esses 5 países disseram: a gente vai correr atrás para garantir que tudo esteja nos conformes o quanto antes. A gente está falando aqui de mísseis à disposição para cada um dos exércitos, a gente está falando de capacidade logística, de número de tropas também. Tem toda uma tensão envolvendo a OTAN nos últimos anos por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia. Os países europeus se veem muito ameaçados com a presença russa no território ucraniano, acreditam que, mesmo com o eventual fim da guerra lá no leste europeu, a Rússia não vai querer parar por aí e pode invadir outros países europeus, pode ir em direção ao oeste, ou seja, entrar mais no território europeu de países da OTAN de fato. Então tem toda essa preocupação e por isso essa movimentação. Agora, eles também falaram da meta de gastos mínimos, porque hoje um país para integrar a OTAN, ele se compromete a gastar 2% do PIB com a defesa, gastos militares. E agora esse número deve ser revisto. Os países estão pensando em subir esse mínimo para 3% do PIB. O Donald Trump falou semana passada em 5%. É um número um pouco ousado, mas talvez a fala do Trump seja o seguinte: eu vou jogar um número lá em cima pensando 5 para chegar em 3. Exatamente, é igual o empregado quando vai negociar salário com o patrão, né? Pede 20 para ganhar 10, mais ou menos assim. Então pode ser uma estratégia. E os países principais da OTAN se vendo ameaçados, porque Donald Trump já ameaçou, inclusive, abandonar completamente o bloco, abrir mão do bloco, vamos dizer assim, já estão se movimentando, se antecipando para dar sinais que vai haver alguma mudança mais efetiva na OTAN nos próximos anos, reforços nos gastos com a defesa, um mais comprometimento desses países europeus para manter tudo em ordem e manter essa aliança muito importante com os Estados Unidos. Marcos. Ucrânia fora. Ucrânia fora, a princípio, é uma negociação que a gente vai ver o que vai acontecer, porque agora com Trump no poder nos Estados Unidos, muito certamente a gente vai ver algum tipo de mudança, algum tipo de negociação na guerra entre Rússia e Ucrânia. E isso pode envolver também o fato da Ucrânia abrir mão da entrada na OTAN, que é a principal reivindicação russa nesse conflito. Valeu, Fabrício. Até a próxima.